Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 15. Defina a paleta de cores do programa, que está dentro do módulo 5. Identidade visual e organização. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Nesta aula, a gente vai mergulhar no universo das cores para criar a identidade visual do seu programa de podcast. E para fazer essa escolha, a gente vai usar a psicologia das cores. A psicologia das cores estuda como cada cor afeta as nossas emoções. Por exemplo, as cores quentes, como o vermelho e o amarelo, trazem a gente uma sensação aí de energia, de felicidade, enquanto as cores mais frias, como o azul e o verde, trazem uma sensação de calma, de silêncio, de repouso. Tá bom? As cores nos trazem sensações, nos trazem emoções. E a paleta de cores nos ajuda a pensar quais cores a gente vai utilizar, que mensagem a gente quer passar, que emoção o nosso programa de podcast vai ter. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. E essas cores que a gente vai escolher serão utilizadas em tudo que você fizer daqui para frente. Na marca do seu programa, se você criar uma marca, na imagem de capa, na imagem principal, que vai ficar em todo lugar. Quando alguém pesquisar pelo nome do seu podcast, ela vai ver uma imagem base, que vai ficar repetindo em todos os lugares que você deixar ali pesquisável, e vai ver o nome. Essa imagem tem que ter as cores que a gente define agora. Quando você fizer um post para as mídias sociais, para divulgar um episódio, esse post tem que ter, a arte do post tem que ter as cores que a gente vai definir agora, tá bom? E aqui eu deixo para vocês um círculo cromático bem simples, com a divisão das cores frias e quentes que eu estava falando ainda agora. Veja aí como as cores do lado frio, né? Tons de verde, tons de azul e tons de lilás dão essa sensação de calmaria, né? Enquanto as cores quentes, tons de amarelo, de laranja, de vermelho, de rosa, dão uma sensação mais de energia, de uma emoção mais forte. Continuando aqui a aula. A principal ferramenta para entender as cores é o círculo cromático, que a gente viu a imagem ainda há pouco, um círculo cromático simples, mas a gente vai ver um mais complexo logo mais. O círculo ele é formado por 12 cores, que elas se dividem em três tipos. As primárias, que são amarelo, azul e vermelho, as secundárias, que são a mistura das primárias, e as terciárias, que a gente vai já ver em detalhes, tá bom? Esses três tipos de cores. E além delas, usamos também as cores neutras, que é o branco e o preto para dar equilíbrio. E a partir desse círculo que a gente vai aprender a criar as combinações de cores harmoniosas para a gente usar na nossa paleta de cores. Tem alguns estudiosos que dizem que o branco e o preto não são cores. Aqui a gente vai tratar como cores, tá bom? Por quê? Para alguns teóricos, o branco não é cor. O branco é ausência de cor. O preto não é cor. O preto é ausência de luz. E quando a gente estuda a teoria das cores a fundo, a gente aprende a utilizar luz, cor e sombra. Tem três elementos, tá bom? Se você pinta, você sabe do que eu estou falando. Se você é designer, você sabe do que eu estou falando. Existe a luz, a ausência de luz e as cores. Aqui, para finalizar, para simplificar, aliás, né, a gente vai chamar tudo de cor, tá bom? Agora a gente tem um círculo cromático completo. Vou deixar um pouco aí na tela para você ver que ele é mais complexo, tem mais nomes, tem mais coisas para a gente observar. Olha aí do lado superior direito, sistema de cores, cores primárias. Aí embaixo tem as secundárias, que é a mistura aí das cores primárias. Aí tem as terciárias, que são outras misturas. E embaixo está escrito cores neutras, né? Lá no rodapé, está escrito preto e branco. Vamos continuar. Existem 4 formas básicas de combinar as cores. As duas primeiras são as complementares e as análogas. As cores complementares são opostas no círculo cromático, como o azul e o laranja. Essa combinação gera muito contraste e energia visual. Já as cores análogas são as cores vizinhas dentro do círculo. Elas criam um visual mais harmonioso e sofisticado e tem baixo contraste. Vamos ver exemplo aqui, ó. Já nesse círculo cromático, a gente consegue perceber aí as cores complementares que estão do lado oposto, né, como eu falei anteriormente. As análogas estão lado a lado e tem as monocromáticas, que estão na mesma direção dentro de um mesmo tom de cor. Tá?
A gente vai já ver aí sobre as monocromáticas. Aí tem mais dois tipos de combinações, né? Eu falei que são quatro, agora a gente vai para a terceira, que é a combinação em tríade, que usa três cores que dentro do círculo elas formam um triângulo perfeito. Isso resulta em uma paleta de cores mais vibrante, porém ainda equilibrada. E por fim a gente tem a combinação monocromática, que é a mais coesa de todas. Ela usa diferentes tons e variações, né, dentro de uma única cor. Isso dá um visual bem elegante e bem consistente aí para você. Aqui a gente tem as direções, que ficam as combinações de cores em tríade, que está do lado esquerdo, e as combinações de cores monocromáticas aí do lado direito. Vamos continuar. Agora a gente vai para o exercício prático de hoje, que é dividido em três etapas. Na primeira etapa, eu quero que você pense no cérebro, na essência do seu programa. Liste de 3 a 5 palavras-chave que descrevem a essência do seu programa. Por exemplo, se você está fazendo um programa sobre entrevistas, essas entrevistas são de assuntos aleatórios? Não, né? Tem um foco. E espero que tenha, porque é para ter. Se você tem um programa sobre gastronomia e você entrevista chefes de cozinha, quais são as 3 palavras-chave que descrevem as sensações, as emoções que esse programa desperta nas pessoas? Se é sobre culinária, gastronomia, que entrevista chefe de cozinha, talvez uma das palavras-chave seja alimentação, seja satisfação, seja comemoração, seja reunião, porque você se reúne, você comemora, você tem satisfação durante as refeições. Entende? Você tem que abstrair qual é a ideia que o seu programa quer passar, beleza? Então você vai listar aí de 3 a 5 palavras-chave que descrevam a essência do seu programa. Depois você tem que associar emoções a essas palavras-chave. Se você já não conseguiu colocar as emoções logo no início, quando você estava listando as palavras-chave, você vai fazer nessa etapa, que é associar as emoções às palavras-chave. Então você tem que descrever aí o que você quer que o seu ouvinte sinta quando ele escute o seu episódio. Eu quero que o meu ouvinte sinta isso, isso, isso e aquilo. Beleza, isso tem que estar associado às suas palavras-chave, ok? Essa é uma reflexão inicial aí que vai guiar as suas escolhas de cores. Na segunda etapa, a gente vai para uma parte mais prática. Eu quero que você use uma ferramenta gratuita chamada Adobe Color. O endereço está aí na imagem, né? color.adobe.com. E com base nas emoções que você escreveu, né, que você definiu ainda há pouco, escolha lá no círculo a cor que melhor representa o seu programa. Em seguida, use o menu da ferramenta Adobe Color para explorar as 4 harmonias de cores que a gente já aprendeu aqui. O Adobe Color vai criar paletas de cores automaticamente para você. Ele vai te ajudar a escolher a melhor cor para você. E o objetivo aqui é que você experimente e veja as diferentes combinações que o Adobe Color vai gerar e qual que mais te agrada conforme a intenção, a emoção que você quer passar para o seu ouvinte, tá bom? E na etapa final é a hora da sua decisão. Eu quero que você escolha a paleta de cores que você mais gostou e a que melhor representa a identidade do seu programa. E o mais importante, anote os códigos de cada cor, isso é super importante, senão de nada vai valer essa atividade aqui, tá? Esse exercício. O código da cor, ele é um código que começa com o jogo da velha, tá bom? É um código HEX, é o nome dele, tá bom? Você vai ter que anotar. Tem vermelho. Beleza, que vermelho é este? Existem centenas de vermelhos diferentes. A gente não chama de vermelho rubro, vermelho bordeaux, vermelho vinho, não, a gente não chama as cores assim, a gente chama de vermelho código. Esse código, ele é jogo da velha, que é o sustenido, né? O símbolo do sustenido, e uma numeração que, se eu não me engano, tem 6 dígitos. São números, tá? Você tem que anotar esses números. Beleza, você vai anotar aí, salvar, separar de 3 a 5 cores. Recomendo que você faça 5, tá bom? Porque quanto mais cores você tem, melhor você vai poder utilizar na sua identidade visual depois. E esses são os códigos, essas são as cores que você vai usar para criar sua marca e tudo mais que você precisar de arte aí que a gente vai precisar para fazer as nossas próximas aulas. É isto. Seu próximo episódio, desculpa, seu próximo passo
é ler o texto da aula 15. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.